Bom dia, gente! Bom dia, todo mundo! Que foi? Que caras são essas? Dormiram comigo hoje? Bom dia pra vocês! Bom dia, meu ovo, Márcia! Sabe que horas são? São 8 da manhã. 8. Ninguém tem direito de ser feliz às 8 da manhã. Sim, resolvi abrir esse vídeo com essa sketch do Porta dos Fundos, que eu adoro, porque eu acho que o livro de hoje tem tudo a ver com Porta dos Fundos por vários motivos. Primeiro, porque é muito engraçado. Segundo, porque faz piada com todo mundo. E terceiro, porque, consequentemente, acabou sendo odiado por todo mundo. Ainda por cima, essa sketch que eu coloquei tem tudo a ver, porque fala daquele tipo de pessoa que acho que é o tipo de pessoa mais irritante do mundo e que, com certeza, o nosso autor de hoje, o Voltaire, detestava com todas as suas forças: os otimistas. Então vamos começar nosso vídeo falando sobre esse homem chamado François-Marie Arouet, mas muito mais conhecido pelo seu pseudônimo Voltaire, que ninguém sabe exatamente de onde veio, de onde ele tirou esse nome. Ele foi o tipo da pessoa que acumulou desafetos durante toda a sua vida, e não quaisquer desafetos, gente poderosa, reis, padres, acadêmicos, outros filósofos. Dizem que ele e o Rousseau, por exemplo, se detestavam. Por isso não é de se estranhar que o livro de hoje, o Cândido, que por muitos é considerado a obra-prima de Voltaire, tenha sido escrito no exílio, porque naquele ano da publicação, 1759, era um ano em que Voltaire estava banido da França. Imagina só quanta gente ele ofendeu para ser expulso da França. É que, diferente do pessoal do Porta dos Fundos, Voltaire não pôde viver num mundo onde existia liberdade de expressão, e isso faz toda a diferença. Tanto é que ele fez dessa praticamente a luta da vida dele. A verdade é que o Voltaire era o que a gente costuma chamar de livre pensador. Ele dava sua opinião a respeito de praticamente todos os assuntos palpitantes e polêmicos do seu tempo. Ele não se furtava com as proibições, que eram muitas, as censuras, as ameaças. É claro que, como todo ser humano, Voltaire também tinha suas contradições. Ele, por exemplo, criticava a tirania dos reis absolutistas enquanto frequentava a corte de Versalhes. Alguns dizem que isso é uma tremenda de uma hipocrisia. Mas ele tinha, no entanto, duas qualidades irresistíveis que faziam com que, apesar dos inimigos, ele também tivesse muitos admiradores. A primeira qualidade, bom, ele tinha muito carisma. Ele era um cara engraçado, inteligente. As frases dele, você pode procurar aqui no Google, são muito boas, são muito inteligentes. O que nos leva à segunda característica: ele era um homem inteligentíssimo, muito, mas muito, mas muito acima da média, o que garantiu aos seus trabalhos uma perenidade e garantiu também ao Voltaire um lugar no panteão dos grandes filósofos da história da humanidade. E sim, eu sei o que você está pensando mesmo que eu sempre pensei, que é muito difícil levar a sério um homem que se apresentava com essa ridícula peruca de cabelos longos e cacheados. Mas fazer o que, né, gente? É moda. Moda não se explica, moda se lamenta. Quem já viu fotos de casamentos dos anos 80 sabe do que eu estou falando. E só por curiosidade, essa moda das perucas, ela foi predominante durante quase 2 séculos lá na Europa. E mais do que isso, ela era considerada elegantíssima, uma coisa assim indispensável para um homem estar bem vestido, né, bem apresentável. O problema, né, na minha opinião, é que essa moda faz com que grandes pensadores dos séculos 17 e 18, como, sei lá, Newton, como o próprio Voltaire, como Montesquieu, como o Leibniz, já vamos falar mais sobre esse Leibniz, enfim, todos eles parecem a mesma pessoa, todos usam essa peruca de cabelos longos e cacheados, que depois essa moda foi substituída por aquelas famosas peruquinhas brancas que tem uns enroladinhos, tipo uns bobs, assim. E aí todos também parecem a mesma pessoa, o Kant, o Mozart, o próprio Rousseau. Vocês já viram o cabelo do Rousseau, gente? Parece a Dona Florinda, com os bobs. Infelizmente, Voltaire também recebeu, já lá no finzinho da vida dele, fizeram um busto
que representava Voltaire como ele provavelmente era na vida real, né? Um homenzinho, no caso ele já estava bem velhinho, mas um homem careca. E sobretudo eu gosto da expressão dessa estátua, ela tem um sorrisinho assim meio sarcástico, sabe? Uma cara de quem tá pensando uma piada sobre você. É assim que devia ser mesmo a personalidade de Voltaire. Porque uma coisa que não se pode negar é que Voltaire teve uma vida muito animada, ele viveu bastante, mais de 80 anos, ele nasceu em 1694 em Paris, ele era um parisiense muito orgulhoso, no entanto, ele incomodou muita gente, ele passou boa parte desses 80 anos tirando o sarro dos outros, criticando os outros, não só pela piada, mas também porque ele era um livre pensador que tinha suas próprias convicções e que elaborou ideias novas e revolucionárias para a época, e, enfim, ele colecionou um monte de inimigos e, em várias ocasiões, ele foi obrigado a deixar Paris. Fora os períodos que ele passou preso, então ele quase sempre estava fugindo de pessoas que ficavam enfurecidas com a sua maneira livre de pensar. Eu acho uma pena que uma pessoa tão fascinante não seja muito bem conhecida por nós aqui no Brasil. Quer dizer, a gente ouve falar de Voltaire principalmente nos tempos da escola, quando a gente está estudando a Revolução Francesa, ele sempre associado com as ideias do iluminismo, né, que eu já vou falar sobre isso, é sempre ligado meio que vagamente àquele lema da igualdade, liberdade, fraternidade, mas é tudo uma grande confusão na cabeça das pessoas. Mas a verdade é muito simples, basta olhar para a data de morte dele que a gente vai ver que ele morreu 11 anos antes da Revolução Francesa, que aconteceu só em 1789, ou seja, ele não chegou a ver a grande comoção. E eu me pergunto se ele teria achado bom. Eu suspeito que ele não teria gostado muito de ver o rei Luís XVI perdendo a cabeça, todo aquele bando de gente nobre perdendo a cabeça. Vamos lembrar que ele era um fidalgo, ele não era um homem de origem popular. É óbvio, no entanto, que Voltaire foi um homem muito crítico no seu tempo e que ele desejava e lutava por uma mudança de governo. Mas a Revolução Francesa, que a gente fala com tanta banalidade, a gente às vezes se esquece que coisa espantosa e que coisa assustadora que foi a Revolução Francesa. Eu não tô falando pelo número de gente que morreu, porque a humanidade, né, sempre gostou de se matar, né? Mas pela maneira como praticamente do dia pra noite, em pouquíssimo tempo o povo conseguiu inverter uma estrutura de poder que durava séculos, talvez milênios. E eu tô falando tudo isso para chamar a atenção pro fato de que mesmo sem ser um revolucionário, um cara que pegou em armas, que foi lá derrubar a Bastilha e tal, mesmo sem ser um revolucionário, Voltaire contribuiu para a Revolução Francesa no campo das ideias. Nenhum grande feito na história da humanidade teria acontecido se não estivesse baseado num sistema de pensamento. Se não fossem as ideias de homens como Voltaire, ou Rousseau, ou Diderot, ou Montesquieu, isso que eu tô falando só dos franceses, né? Também houve iluministas em outros países, como John Locke, por exemplo, que Voltaire admirava muito. Enfim, se não fossem essas ideias de homens que todos morreram antes do início da Revolução, eles não teriam conseguido seguir adiante com a Revolução Francesa. Eles foram os primeiros a arriscar o próprio pescoço, afirmando que todos os homens eram iguais, pelo menos deveriam ser iguais diante da lei, que ninguém, nem mesmo um rei ou um papa, poderia estar acima da lei, todos estavam submetidos às mesmas leis naturais, que hoje em dia a gente chama de direitos humanos. Eles foram os primeiros a defender a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de imprensa, todos esses valores que são super importantes pra gente, que a gente não consegue imaginar o mundo sem eles. Se você pegar a Constituição de qualquer país democrático, inclusive o Brasil, nossa democracia anda meio capenga, mas ainda somos um país democrático com uma Constituição muito boa. Se você pegar o primeiro artigo, olha só que bonito isso, no parágrafo único ele diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Gente, vocês conseguem ver o quanto que isso é lindo? Ainda mais num país que tem uma longa história de tirania,
no tempo da colônia, e depois uma história de golpe sobre golpe desde o começo da República. Aliás, não antes, desde o golpe da maioridade durante o tempo do Império. Isso é muito forte. De onde vocês acham que Ulisses Guimarães tirou essa frase? Você acha que ele tirou isso da bunda? Isso é filosofia dos iluministas. Sim, exatamente, aqueles homens piruquentos do século XVIII, eles são os responsáveis pela solidificação das ideias e dos valores sem os quais não existe democracia, não existe Estado de Direito, não existe nenhum tipo de país onde a gente quer viver. Existe o Irã, existe a Venezuela. E com isso, depois desse longo preâmbulo, eu sei que muita gente reclama que eu demoro muito na contextualização antes de entrar no livro em si, mas eu sou obrigada a fazer isso, o tema pede. Eu recebi até alguns relatos de pessoas que foram obrigadas a ler Cândido na escola e não passaram por essa contextualização maravilhosa que eu acabei de dar para vocês e por isso acharam a leitura difícil, traumática, não entenderam nada. Não se preocupem, agora vocês estão seguros. Vai na minha! Cândido é um daqueles livros filosóficos, daquelas ficções filosóficas, ou seja, que se apoiam numa historinha, né, com personagens, né, uma narrativa ficcional para comprovar ou para exemplificar um conjunto de ideias, ou no caso aqui, para refutar, ridicularizar, expor ao máximo a troça, a galhofa, um conjunto de ideias de algum filósofo rival. Era exatamente isso que o Voltaire estava fazendo. É por isso que esse livro tem dois títulos, um deles é Cândido, que é justamente o nome do protagonista, já vamos falar sobre esse garoto, e o outro é o otimismo. Otimismo é justamente o sistema filosófico que Voltaire está tentando ridicularizar com essa obra. Hoje a gente emprega a palavra otimismo de uma maneira bem despretensiosa, né? Uma coisa assim, mais como uma atitude, uma visão de mundo positiva, bem-humorada, esperançosa. É como exatamente aquela menina da sketch do Porta dos Fundos, aquela pessoa que está sempre bem-humorada diante da vida e confiando que tudo de bom vai acontecer. Mas o otimismo no tempo do Voltaire não tinha esse significado. Ele era usado para designar uma filosofia, um conjunto de ideias representado principalmente por um filósofo, um outro homem de peruca, chamado Gottfried Leibniz, que é alemão. Eu vou explicar para vocês contando a história do Cândido. Ele é um menino, um garoto, um adolescente que nasceu num castelo, num reino da Westfália, ou Westfália, que fica justamente onde hoje é a Alemanha. Ele morava num castelo que tinha um sábio chamado Pangloss, que era um defensor dessa filosofia do otimismo. E o que ele ensinava para os meninos? Que tudo vai melhor no melhor dos mundos possíveis. Essa é uma frase que pode definir o tal do otimismo, mas eu vou explicar melhor. Nessa vida, sempre que acontecer alguma tristeza ou algum dissabor, adoro essa palavra, dissabor, sempre que acontecer alguma coisa ruim na vida, nós não devemos nos lamentar. Afinal de contas, o mundo foi criado por Deus. Deus é onipotente, onisciente e benevolente, ou seja, Ele pode tudo, Ele sabe de tudo e Ele quer o nosso bem. Portanto, o mundo que nós vivemos, já que tudo está na mão de Deus, o mundo que nós vivemos é o melhor possível, o melhor mundo possível. Não que ele seja perfeito, afinal ele está habitado por nós que somos seres humanos, que somos imperfeitos. No entanto, Deus garante que mesmo as coisas ruins que aconteçam, acontecem por um propósito maior. Acontecem para que o mundo seja o melhor dentre todos os mundos possíveis. Essa era mais ou menos a linha de raciocínio do otimismo, do sistema filosófico do otimismo, que ela tem como grande representante o tal do Gottfried Leibniz. É lógico que estudantes de filosofia aqui que estão assistindo esse vídeo vão dizer que é muito mais complicado do que isso, mas para fins de entender esse livro, basta saber que é mais ou menos essa a ideia. E dito tudo isso, eu pergunto, o que vocês acharam desse tal de otimismo? Parece uma coisa legal? Vocês percebem como essa linha de raciocínio faz com que as pessoas fiquem desestimuladas a protestar, a questionar, a se lamentar diante de injustiças que acontecem no mundo? Porque veja bem, se o mundo que a gente vive é o melhor dos mundos possíveis,
eu não tenho direito de reclamar de nada. Se o rei do lugar onde eu vivo cobra impostos abusivos, é porque esses impostos são necessários. Senão, Deus não teria garantido que nesse mundo existisse esse tipo de imposto. Se a polícia prende pessoas e deixa elas presas nos calabouços, torturando o resto da vida e nunca recebem nenhum tipo de julgamento, processo legal, é porque assim Deus quis. Então, pode não parecer uma coisa boa, mas dentro do conjunto, né, se somarmos as coisas boas com as coisas ruins, vai sobrar mais coisa boa, então eu não posso questionar. Estão entendendo onde eu quero chegar? É claro que Voltaire ficava indignado com essa forma de pensamento. Ele chamava isso de fatalismo, que é a tendência a achar que tudo é destino, que tudo foi decidido por uma autoridade divina acima de mim e que eu não tenho direito de questionar e que eu não tenho direito de me perguntar e que eu tenho que aceitar tudo passivamente. Voltaire achava essa linha de raciocínio extremamente perigosa e extremamente conveniente também para os poderosos, para os abusadores, para os tiranos. Voltaire estava numa situação muito difícil, porque ele queria criticar essa forma de pensamento num ambiente que não permitia liberdade de expressão para começo de conversa. A solução dele era escrever embaixo de pseudônimos, né? Ele não usava o seu próprio nome, além de Voltaire, ele tinha muitos outros pseudônimos, e ele escrevia de maneira bem sedutora, bem engraçada, de maneira gostosa de ver, assim como os vídeos do Porta dos Fundos. Às vezes você assiste e pensa, eu acho que isso aí é um pouco ofensivo. É exatamente essa estratégia que ele seguia. E lógico, ele era um grande filósofo, então ele não ficava só fazendo piadas, ele tinha por trás de cada piada uma sólida estrutura mesmo de ideias, uma sólida base teórica. Então é exatamente essa a função do personagem Cândido. Ele é um menino muito puro, muito inocente, que acredita piamente nos ensinamentos do mestre Pangloss, acredita que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, só que ele vai viver um monte de aventuras rocambolescas e perigosíssimas. Ele vai ser mandado para a guerra, ele vai ser vendido como escravo, ele vai ser quase queimado pela Inquisição, ele vai ser roubado, ele vai apanhar, ele vai quase morrer, vai acontecer um monte de desgraças na vida desse coitado, desse Cândido, que vão mostrar para ele que o mundo não é o melhor dos mundos, coisa nenhuma. O mundo é ganancioso, é mentiroso, o mundo é violento, o mundo é mesquinho e é intolerante. Essas aventuras rocambolescas, elas têm um tom de comédia, mas elas também têm várias referências históricas, com lugares reais e com eventos reais. Por isso eu gostei bastante dessa edição. Essa edição é da Penguin Companhia, a capa é colorida, né, da versão física do livro. Ela vem com várias notas de rodapé, explicando pra gente as referências históricas. Então tava vendo, por exemplo, exatamente na época que ele escreveu e publicou, uma guerra muito grande, a Guerra dos 7 Anos, que matou mais de 1 milhão de pessoas lá na Europa. Foi uma carnificina, inclusive eu acho que até excedeu a Europa, e aí o Cândido é colocado no meio da guerra. Tinha acabado de acontecer, acho que em 1755, o terremoto de Lisboa. Esse terremoto dividiu a história de Portugal entre antes e depois. Foi um terremoto fortíssimo que destruiu parte da cidade, que foi seguido por um tsunami, e depois de terremoto e tsunami, como se não fosse o bastante, a cidade pegou fogo, porque havia velas, né? Naquela época os lugares tinham velas e o tremor de terra fez com que as velas caíssem e tal, enfim, e um fogo enorme se alastrou. Quase a cidade inteira foi destruída. Nessa época, o terremoto de Lisboa provocou grande impressão em toda a Europa. Lisboa era uma das cidades mais importantes do continente e quase nada sobrou. Foi uma cidade que foi devastada e muitos interpretaram esse evento como fúria divina, como castigo. Muitas pessoas tiveram seu sistema de crenças abalados, porque Lisboa é uma cidade, os portugueses, né, são um povo muito católico, muito devoto. Então por que Deus estaria castigando? Foi uma pergunta que as pessoas se fizeram. Além disso, muitos outros eventos históricos daquela época são mencionados na aventura do Cândido, que fazem com que a gente entre em contato com o universo cultural e político da época. Então, uma hora Cândido vem para a América, por exemplo,
exemplo, ele vem para América do Sul. Infelizmente ele não passa pelo Brasil, ele vai para Argentina, depois Paraguai, depois Peru e depois lá no norte ele vai para Suriname. Eu acho que Voltaire também não tinha muita noção de distâncias, porque o Cândido faz esse caminho assim super rapidamente. Mas tirando isso, vários eventos históricos importantes na América do Sul são mencionados. Por exemplo, a atuação dos padres jesuítas que muitas vezes se aliaram com indígenas contra os governos português e espanhol. Isso foi uma coisa muito importante, principalmente ali na região do Paraguai, no sul do Brasil, no Uruguai. Ele também tem contato com traficantes de escravos, ele vê a escravidão dos negros, que não sei se os europeus naquela época tinham consciência das atrocidades que estavam sendo cometidas dentro dos engenhos de açúcar, por exemplo, e Voltaire fala sobre isso em tom de denúncia. Mas o que é mais legal é que Cândido traz filosofia com uma roupagem que a gente não está acostumada a ver, que é a roupagem da comédia. Não é um livro pedante, não é um livro chato. A sensação que a gente tem ao terminar de fazer essa leitura é que a gente ficou mais inteligente. A gente aguçou o nosso senso crítico. E eu poderia mais uma vez dizer que ele é um livro que se parece com Porta dos Fundos, mas eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer que Porta dos Fundos tem que comer muito feijão com arroz para chegar na qualidade da comédia e da crítica social que o Voltaire consegue chegar aqui no livro Cândido. E só para fazer um último comentário a respeito da leitura num livro digital, eu acho que a leitura é muito boa, muito confortável. Não faço com mais frequência porque as editoras me mandam muitos livros físicos, então eu tenho um monte de livros físicos aqui para ler, mas esse livro eu comprei de graça numa dessas promoções que teve da Amazon, então foi muito prático para mim. O modelo do meu aparelho, que eu sei que tem gente que vai perguntar, é o Kindle Paperwhite, que é aquele que tem luzinha. Ele tem um regulador de luz, ó, vê se vocês conseguem ver. Você aumenta ou diminui a luz conforme você quer, conforme você tá num ambiente claro ou escuro. E tá rolando essa semana, eu também quis fazer a leitura no Kindle, porque tá rolando nessa semana as comemorações dos 10 anos do Kindle. Então lá no site da Amazon, eles estão vendendo os aparelhos Kindle comum e Kindle Paperwhite com R$110 de desconto. Eu acho que nem na Black Friday eles vão dar um desconto tão grande, viu? Pelo menos no ano passado eles deram um desconto menor. Então, se você estiver namorando um livro Kindle, agora pode ser uma boa época para comprar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você sabe que comprando usando esse link, você ainda ajuda o canal com uma pequena comissão. Isso é muito importante para que eu continue esse projeto. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é porque eu queria muito fazer essa introdução histórica e fazer essa contextualização. Eu gosto muito de falar de história. E eu adoro falar principalmente de história do pensamento, enfim, é uma coisa que eu vou longe. Se deixar, eu fico conversando a tarde inteira, a noite inteira sobre esses assuntos. Mas eu também não contei tudo, é claro que não, eu nunca dou spoiler. Eu não vou dizer qual é o destino de Cândido. Se você gostou, então, usa o link aqui embaixo para comprar. Muito obrigada aos meus padrinhos e madrinhas por continuarem financiando esse projeto. Beijos para todo mundo, a gente se vê então na semana que vem. Tchau!